Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção ter você aqui com a gente, acompanhando a programação da nossa Escola Bíblica Dominical. Este canal, AD Prudente Oficial, além de cultos, além de estudos e de outros eventos, tem em seu fim a ideia educativa de expor subsídios para a EBD. E você, que sempre está participando desta programação, é continuamente muito bem-vindo em nossa sala virtual. Nós somos a AD Prudentina, liderada pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome eu registro os mais sinceros cumprimentos a todos vocês. Fique conosco até o final. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, falando sobre imerso no Espírito nos últimos dias. Lição excepcional. Você deve participar dela, ouvir os argumentos e, quem sabe, utilizá-los na exposição em sala de aula. A leitura inicial se lá em texto áureo, capítulo 7, verso 38 do Evangelho conforme João, onde nós temos uma expressão sacra do próprio Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. De igual modo, a verdade prática diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A leitura bíblica em classe agora se limita ao capítulo 47, dos versos 1 a 12, do livro do profeta Ezequiel. E para argumentar introdutoriamente o tópico inicial, falando sobre o aspecto escatológico, eu quero convidar para esse encontro o caro amigo pastor William Enoch. É contigo, pastor William. A paz do Senhor, muito obrigado, pastor Diego. Que bênção, querido irmão, querida irmã, estarmos mais uma vez aqui na presença de Deus para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Essa lição nós tratamos então sobre essa imersão, imersos no Espírito nos últimos dias. Aqui é a ideia de que quando olhamos para esse texto, nós lembramos facilmente, até porque começamos com o textuário, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa ideia, essa percepção é da primeira parte do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, é a continuação, então, da visão do templo. A primeira parte, dos versículos 1 a 6, é uma concentração nas águas que fluem debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, elas seguem, de uma certa forma, ampliando o seu volume e até se tornar um rio caudaloso, com muitas águas. A segunda parte, versículos 7 ao versículo 12, descreve, aponta o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. E esta lição, ela tem um enfoque escatológico para o futuro da visão e mostrando também a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então, vamos iniciar pensando por que ou como se dá essa ideia da nascente. Como é a nascente do rio, como está lá no versículo 1. Lá na primeira lição do trimestre, nós estudamos, vimos que o livro do profeta Ezequiel, ele tem como viés uma antecipação do aspecto apocalíptico nas Escrituras Sagradas. Aqui nós temos uma visão nessa passagem mais futurista, mas também literal, onde as evidências, tanto internas quanto externas, elas dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Então, a partir do momento que nós vamos acompanhando a evidência de todos esses aspectos escatológicos, nós vamos também percebendo que a visão de Ezequiel é bem óbvio o que eu vou dizer aqui, mas de fato é uma visão fundamentada, é evidente que vai acontecer. E por isso
né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, que é estar participando da escola bíblica dominical e entendendo que aqui nós temos um tesouro, nós temos um recurso muito amplo, um recurso muito interessante para o nosso entendimento e compreensão das Sagradas Escrituras. Estamos falando sobre a nascente do rio. Veja, o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Tem detalhes nessa visão, e os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências, medidas, aqui é a sugestão de um templo literal, a sua estrutura, ou melhor dizendo, também a sua infraestrutura, como eram edificadas, como foram edificadas. No entanto, aqui nós temos algo mais prático, mais simples para entender, porque você tem uma visão, né? Você tem ali, consegue associar essa ideia mais literal. No entanto, se os dois que foram destruídos, tanto de Salomão quanto o templo de Herodes, eles eram literais, a gente acaba observando que então não fazia sentido ter um novo templo, ou uma mera visão que fosse apenas idealista, como símbolo, ou que fosse como uma figura para transmitir ideias ou transmitir alguma simbologia. De igual modo, a promessa, então, divina do novo templo, ela também é literal. Joel, capítulo 3, versículo 18, Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Então, nós que somos salvos em Cristo, nós acreditamos nessa promessa literal. De fato, vai acontecer. E aí, o item 2 é o guia celestial. Um personagem que apareceu desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente, isso porque a porta oriental estava fechada. Essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. No período, então, dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. Isso revela, mais uma vez, que é um caráter, de fato, escatológico da visão de Ezequiel. Os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica, ela é escatológica e ela tem um paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Aqui também é uma referência ao milênio e também do apóstolo João ao mundo vindouro, que é a eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. É necessário, é válido que possamos olhar a declaração de fé da nossa igreja, as Assembleias de Deus no Brasil, que esclarece, e é nisso que cremos. Nós cremos na eternidade, cremos em uma vida pautada pela palavra de Deus, cremos no evangelho cristocêntrico, cremos então, como diz a Bíblia, essa referência aos novos frutos, cremos que nessa linguagem, nesse aspecto, nós temos esse caráter escatológico que tem relação com o Apocalipse. Portanto, essa visão em relação a toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá novos frutos, que isso é uma referência ao milênio. Então aqui, o primeiro tópico, esse aspecto, ele é totalmente escatológico, ele leva em conta tudo aquilo que é literal do novo templo, mas também do fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no período do milênio. Que Deus te abençoe. Segue agora aí com o pastor Diego Fonseca. Meus irmãos, estamos de volta para dialogar com vocês o tópico 2, falando sobre a implicação pneumatológica. Que expressão complexa, né? Expressão densa, né?
elástica. O que significa pneumatologia? Talvez você esteja aqui pela primeira vez, não tenha o hábito de frequentar a escola dominical, seja um neófito na fé, um novo convertido. Essa expressão, ela tem uma origem grega, né? Especialmente o seu prefixo, essa ideia de pneuma, que fala sobre sopro, vento, espírito, né? Então, pneumatologia é um estudo sobre o Espírito Santo. E agora nós veremos que o Ezequiel, lá num contexto veterotestamentário, tivera implicações pneumatológicas na altura do capítulo 47. Se não, vejamos. As águas que são apresentadas entre os versos 3 a 6 é o primeiro elemento a ser destacado aqui. Bem, outra vez, penso que tenha feito isso na lição passada, mas não é demais repetir, é essencial que você tenha outras literaturas bíblicas em mãos para que o estudo seja mais adequado, mais apropriado. Se você não conseguir fazer o investimento impresso, é possível que você consiga adquiri-lo de maneira virtual. Mas hoje, com o avanço da internet, você consegue no próprio Google encontrar diversas traduções sérias que conseguem dimensionar e facilitar a sua compreensão sobre determinados textos. Digo isto porque, em tese, no nosso movimento, as pessoas comumente utilizam traduções mais clássicas, né? Como a ARA, a ARC, que são traduções nas quais as interpretações seguem um modelo mais antigo. E hoje nós temos modelos, literaturas, traduções que dialogam com o contexto contemporâneo. Isso facilita muito a sua compreensão. Eu fiz menção na aula passada e repito da NVT, nova versão transformadora, mas você tem outros modelos que também podem subsidiá-lo e facilitar a sua compreensão. Se puder, adquira, e isso, por certo, colaborará muito com a sua compreensão. Bem, isto posto, você notará, como dito no tópico 2, sobre essa ideia e implicação pneumatológica, especialmente sobre as águas, a ideia de que o profeta Ezequiel está dentro de uma visão, naturalmente, e nela ele começa a adentrar essas águas num primeiro trecho que tem em torno de 500 metros. E ao avançar ao longo dos 500 metros, ele percebe que nesse percurso as águas se limitam aos seus tornozelos. Mas notem que o texto avança, e não somente o texto avança, como a revelação também. Porque agora o profeta caminha mais 500 metros, e depois destes, as águas, ora nos tornozelos, agora estão na altura dos joelhos. Notem, os senhores, que o texto prossegue, e na sequência textual você percebe que o Ezequiel avança na profundidade daquele rio, e agora as águas, ora nos tornozelos, ora nos joelhos, depois de mais 500 metros, elas estão na altura dos lombos, do dorso, das costas. Bem, o próprio pastor Ezequias, ele vai dizer o seguinte, que depois de as águas atingirem tal altura, o profeta adianta mais 500 metros e percebe que não consegue mais avançar a não ser a nado. E então, como diz o verso de número 6, depois de atravessar o ribeiro nadando, ou pelo menos essa seria a possibilidade, um ser celestial traz o profeta novamente à margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Problematiza o pastor Ezequias. Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos os potenciais milagres. O fato é que esse rio provém de Deus, isso está claro. Sobretudo que, como um filete de águas, inicialmente atingindo a altura dos tornozelos, aparentemente baixíssima, ela vai ao longo do processo atingir a ideia de um ribeiro capaz de fertilizar a terra seca localizada numa região extremamente árida. Esse é o potencial
que esse rio que flui do trono de Deus tem. Eu não vou adiantar-me, nem me atrever a entrar na seara do meu amigo pastor William, mas ele comentará sobre onde essas águas desaguarão, né? E você verá que é no Mar Morto, trazendo vida para aquele que estava falido, né? E você vai ter essa conotação. Agora, num segundo momento, você percebe que o pastor Ezequias dialoga com especificidade com a implicação pneumatológica, porque ele dá tema para isso. Item 2, Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia, tem várias ideias sinônimas, né? Talvez a expressão sinônima não seja melhor, mas tem diversas ideias apresentadas metaforicamente que, de uma certa forma, fazem alusão à figura do Espírito Santo. O próprio fogo, a própria pomba e a própria água, além de outros elementos mais. O Espírito Santo aqui é ilustrado como a água. E olha só a conotação. A água é indispensável à vida física. Eu tenho aqui um copo com água e eu faço uso desse copo justamente para hidratar-me e para facilitar, de uma certa forma, a minha dicção e etc. É indispensável a hidratação ao sujeito e você sabe quais são as implicações para aquele que não se hidrata, inclusive problemas renais e outros mais. De igual modo, a mesma potencialidade que a água tem para o meu corpo, o Espírito Santo tem para a minha vida espiritual. Os fatores são absolutamente equivalentes e semelhantes. De modo que a água refresca, refrigera e dá sensação de tranquilidade. Olha o que o pastor diz. É isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. E ele se pauta em Isaías 44 para dar essa conotação. Você há de convir comigo, seja qual for a sua linha interpretativa, o Espírito Santo de fato refrigera a vida do sujeito. Não só isso, o Espírito Santo refresca. O Espírito Santo traz tranquilidade, bem-estar para a vida do sujeito. Irmãos, não sejamos utópicos. Ser cristão não é mar de rosas. E esse clichê não é meu, obviamente. Você ouve isso ao longo de toda a sua trajetória cristã. E nas guerras e nos conflitos diversos da vida, você só consegue ter paz porque o Espírito Santo está enxertado em você, está implantado na sua natureza e isso lhe traz pacificidade. Agora eu finalizo com o item 3, proposto pelo pastor Ezequias, onde ele diz da ideia do imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo, enquanto pessoa da Trindade, é uma pessoa, não é uma força, como algumas linhas interpretativas deduz. A força ativa de Deus. Não, senhores. O Espírito Santo é Deus e há fatos comprobatórios ao longo da Bíblia Sagrada que sustentam essa ideia. Não existe uma distinção entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus. De modo que o pastor assegura que ser cheio do Espírito Santo, ouça isso, é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Você deve se lembrar, e eu fecho aqui o raciocínio, do que Paulo potencializa na altura do capítulo 5 da sua carta aos Efésios, e o versículo de número 18. Ele diz para que o sujeito não se embriague com vinho, porque no vinho há dissolução, há contenda, há desentendimento. O sujeito deixa de ser um sujeito sóbrio, né? Mas encha-se do Espírito Santo. Olha só, não sei se você já parou para refletir, possivelmente sim, mas perceba qual o nível de comparação que Paulo constrói com relação a ser cheio do Espírito. Há um sujeito que se embriaga com vinho. Qual o sentido dessa comparação aleatória? Não, senhores. Essa comparação é uma comparação, primeiramente, revelativa e, num segundo momento, uma comparação extremamente coerente. Porque o que Paulo está tentando incutir na nossa mente é o sujeito que se embriaga com vinho, logo se torna dissoluto, gera desentendimentos e contendas, não pode ser comparado com o sujeito que se enche do Espírito. Porque se o que se enche do vinho causa isso, tumulto,
vulto, espanto, transtorno. O sujeito que se enche do Espírito traz paz, dá ideia de equilíbrio, sensatez, pés no chão, né? É isso que o Espírito Santo causa e impacta em nossas vidas. Amém, queridos? Agora, vamos observar sobre o contexto geológico lá no Vale do Mar Morto. Então, nós já aprendemos que houve uma transformação, né? Houve uma mudança, houve de fato uma transformação considerável. E aí agora, abundância de árvores é o que diz no versículo 7. O Arabá, que em hebraico é Aravá, literalmente significa aquilo que é árido, mas aparece também lá no Antigo Testamento como uma sugestão para a planície ou deserto, como em Isaías capítulo 35. Isso é o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e prossegue, vai até o Golfo de Acaba, que fica no sul do país, na margem do Mar Vermelho, diante de Suf. E nessa região se localiza o Mar Morto, Mar Salgado, Josué capítulo 3, versículo 16. É uma parte da região que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, não nasce nem a menos as mais comuns e mais simples vegetações, como o capim, por exemplo. No entanto, a palavra de profecia contempla o surgimento de abundância de árvores. Agora, observe que o cenário, o solo, esse deserto, esse solo árido, até então não era propício, mas como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, esse quadro profético que é desenhado para o milênio, nós vemos então, mais uma vez, apontar para uma promessa gloriosa específica para o milênio. Uma outra observação sobre o Mar Morto é que essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Sendo levadas ao mar, sararão as águas. Versículo 8. Esse mar, então, é o Mar Morto, ou Mar de Sal, como em Gênesis 14, é o Mar Salgado de Josué, é o Mar das Campinas, ou Mar de Arabá, localiza-se na depressão mais profunda do planeta, a 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Rio Jordão e de uns poucos córregos que são menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, as águas, elas são sempre eliminadas por meio de evaporação. E essas águas, é natural, elas possuem uma salinidade incomum, que vem desses riachos, vem fluindo através de solos salitrosos, que são alimentados por fontes muito sulfurosas. Não há vida nessas águas, seria impossível. Elas contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Mas e aí? Tem como haver vida em um cenário desse? Vida no Mar Morto? É possível? Parece até ser contraditório, né? Mas a chegada das águas vivificadoras do templo, ela faz com que o Mar Morto reviva, torne a ter vida, torne a produzir, ele torne a ser um grande produtor. E nós estamos acompanhando aqui o comentário que agora temos o resultado, ou como resultado, a grande multiplicidade de peixes, como no mar Mediterrâneo, que é tratado como Mar Grande. E isso faz lembrar da criação lá no princípio. Os pescadores, tanto em En-Gedi como em Englaim, eles lançavam as suas redes para apanhar os peixes, e um cenário nunca visto até então na história. Em En-Gedi, um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, que ficava próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul, e lá em Eglaim é uma localidade desconhecida, mas existem aqueles que afirmam que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia. No entanto, a linguagem parece indicar um sentido norte-sul e não leste-oeste. E os charcos lamaceiros com sal não serão restaurados. Existem muitas controvérsias.
Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías, ela indica, ela aponta para a possibilidade de haver então pecado e morte em escala reduzida, mas que isso aconteceria, nascimento, envelhecimento, mas existe quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia, por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como sal para os sacrifícios, mas não há uma unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Então, aqui é mais uma contribuição, mais uma curiosidade. O fato é que o tópico 3 aponta para a abundância de árvores em uma região imprópria, desértica. O resultado disso, essa é uma colheita por causa das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto. E, de novo, é a prova da nova realidade do milênio. Então, que possamos crer e continuar crendo nas evidências e na grandeza e na verdade que é a Palavra de Deus. Amados irmãos, quero concluir com você essa importante lição onde falamos sobre o sujeito imerso no Espírito nesses últimos dias e finalizo com uma expressão de cunho autoral. A pastora Ezequias entende essas águas como águas terapêuticas que saem do trono de Deus. No contexto imaginário, né, você pode imaginar um rio, né, e esse rio é o Espírito Santo, e dentro dessa proposta de águas que são simbolizadas pela figura dele, você tem a possibilidade de aprofundar-se. Então, usando as conotações bíblicas e construindo inferências possíveis, interpretações e visões permitidas pela própria hermenêutica, eu queria que você entendesse dentro dessas possibilidades que você pode afunilar o seu relacionamento com Deus. Se você quiser manter as águas nos tornozelos, é só se limitar aos primeiros 500 metros. Mas se você quiser uma experiência um pouco mais íntima, avance 500 metros e você perceberá que essa relação se tornará uma relação um pouco mais profunda, porque, abre aspas, estas águas atingirão seus joelhos. Mas se você não se limitar às águas aos joelhos e quiser uma relação ainda mais íntima, avance mais 500 metros. Considere naturalmente que os 500 metros aqui é extremamente alegórico e você perceberá que as águas atingirão o seu dorso, suas costas. Mas se você quiser afunilar ainda mais essa relação com Deus, com o Santo Espírito, adiante, prossiga, não pare, não entenda que você atingiu o limite. Porque, francamente, irmãos, no reino de Deus não existe teto. Eu atingi o teto, esse aqui é o meu limite, daqui eu não consigo mais progredir. No reino de Deus isso não existe. Na realidade, na vida, isso não existe, mas principalmente no reino. Então, existe possibilidades de avançar. Avance. E ao avançar, você perceberá que o rio tomou uma proporção de profundidade na qual você só pode ultrapassá-lo a nado. Então, mergulhe, desfrute, usufrua de uma intimidade com o Espírito Santo. Converse com Ele, traga Ele para perto, faça dele seu amigo, porque Ele o é. Está enxertado em você. E essas águas, que são Ele próprio, são terapêuticas, sanam, saram, purificam. Que sejamos sanados, sarados e purificados pela água do Espírito Santo. Eu quero convidar você, nesse momento tão belo, tão gostoso, onde nessa gravação eu posso senti-lo, a convidar você a colocar a mão no seu coração. Se puder orar comigo em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero lhe agradecer por esse encontro tão especial. Semanalmente, o Senhor nos permite entrar na casa desse irmão querido que assiste a nossa programação aqui na AD Prudente Oficial. Hoje, nós falamos sobre essa ideia
do Espírito Santo enquanto água, uma das figuras de linguagens apresentadas biblicamente, e sobre a imersão das nossas vidas nestes últimos dias na pessoa dele. Esse é o nosso desejo, Deus. Perdoe a nossa pequenez, a nossa imaturidade, perdoe a nossa ignorância, a nossa arrogância. Perdoe, Deus, quando não entendemos o seu querer, a sua vontade. Mas o nosso desejo nessa oração é sermos imergidos no Teu Espírito, usufruirmos de um contato contigo, usufruirmos de uma relação íntima com o Senhor. Queremos andar lado a lado contigo, sentimos a Tua presença, não de uma maneira paliativa, aleatória, momentânea. Não, Deus, mas de uma maneira contínua, regular, em momentos bons ou ruins. Queremos sentir a Tua presença como a ideia de um consolador que de fato está ao lado do sujeito, até em momentos de aflição. Abençoe os meus irmãos, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.